aqui de obreiros, pastor, diáconos, e nós queremos, no final, levantar uma fervente oração para que o Espírito Santo, nosso Deus, te cubra, né, segundo a vontade do Senhor amanhã, né, onde ele terá um debate na Rádio Musical, na 105,7, às 11 horas da manhã. E ele disse para mim, bispo, é Davi contra Golias. E é verdade. Eu conheço as duas feras que vão debater com ele, mas eu disse para ele, sabe, pastor Manuel, eu falei, pastor Michael, Deus tem o levantado, né, na defesa da unicidade, de uma sabedoria assim, não dá para... Eu até falei para minha mãe, quando nós acompanhamos, né, algumas transmissões dele, alguns debates, algumas ministrações, eu disse assim, Deus está levantando esse homem na defesa da unicidade poderosamente. E eu falei para minha mãe, se depender de mim, né, tem o meu total apoio, a gente vai buscar reforços, porque a igreja precisa, né, embora às vezes a gente tenha aquela habilidade para pregar, para falar, mas para um debate, né, com gigantes, Deus tem levantado esse homem aqui, essa é a verdade, é pura realidade, né, e aqui eu não estou exagerando não, essa é a realidade mesmo, sinto no coração, sabe, que Deus está preparando e nós precisamos ter um representante fortíssimo na palavra, e eu creio que isso já está acontecendo, no nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu quero chamar aqui, rapidão, só uma saudação, pastor Manuel, depois nós vamos ver a missionária Suzete, rapidinho que nós vamos só ouvir hoje já. Quero saudar os amados irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria, né, amados? Estamos todos juntos, como disse o nosso irmão bispo, todos na mesma fé, né? Na mesma união, na mesma alegria de estarmos adorando o Senhor. Este é o melhor momento, né? Tenho certeza que Deus está feliz, a festa no céu, amado, porque estamos com aquele só pensamento e temos alegria, defendemos aqui a palavra de Deus que vem verdadeira, né, em nossos corações, para que a gente permanecemos aqui firme, porque Deus, Ele é maravilhoso, Deus é o único, né, aquele que nós possamos nele crer, nós temos certeza que Ele não deixará nenhum dos seus servos confundido, mas Ele tem nos trazido a revelação, né, amados, nós temos esse privilégio, você tem esse privilégio de conhecer, e o Senhor tem nos escolhido e revelado para nós o mistério, amado, o mistério da unicidade, o mistério da salvação. Quantos gostariam de ter, amado, mas não tem, porque verdadeiramente nós somos o escolhido do Senhor Jesus, e por isso nós temos mais de agradecer o Senhor Jesus Cristo. Por isso que esta obra está abrangindo, ela está em cada estado, e vai, se cada um de nós se aprofundar, se continuamos orando, fazendo a vontade do Senhor, amado, nós temos uma grande vitória. E o Senhor, naquele dia, Ele vem buscar um povo verdadeiro, um povo fiel, um povo escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha mãe, missionária Suzete, ontem, irmãos, eu fiz um suspense, né? O pastor Michael, pastor Manuel, nossos irmãos que aqui estão. Eu falei que tinha um pregador ontem e eu não revelei o nome do pregador. Qual pregador? Qual seria o pregador da noite? Então ficou aquele suspense. Fulano, é cicrano. Mas infelizmente o cidadão, ele entregou. Aí ele falou, mas bispo, como que eu me entreguei? Simples. Baterista, chegar com a Bíblia na mão. Sem as baquetas. Não, é uma brincadeirinha, eu brinquei com ele. Mas Deus usou nosso irmão Leandro ontem, nosso baterista. De uma forma totalmente especial. Daí eu brinquei com ele, eu falei, tudo mais, já sei quem vai pregar, eu já sei quem vai pregar. É o Leandro. Mas quando eu olhei, eu falei, mas por quê? A Bíblia, olha o caderno na mão. Glória a Deus. Paz do Senhor, amados irmãos, que maravilha. Grandes coisas fez o Senhor por nós e é por isso que nós estamos alegres. Glória a Deus. Muitas saudades, faz tempo que eu não venho aqui. Deus abençoe a todos os irmãos por você ter aceitado este convite de vir à casa do Senhor. Saiba que grandes coisas tem para esta noite. Por isso, abra o seu coração,
Pede ao Senhor para abrir o seu entendimento, porque coisas grandes e maravilhosas eu tenho certeza que vai vir. Glória a Deus. E também conhecendo, né, o pastor Maicon, de tão longe e fiel nesta unicidade, coisa maravilhosa, irmãos, que é a essência do povo de Deus, é a verdadeira essência. Glória a Deus, eu sou fruto disso e sei que isso é maravilhoso. Então, irmãos, que Jesus abençoe todos nós aqui, né? Quem veio buscar uma bênção nessa noite? Levante a sua mão bem alto, glória a Deus. Olha, não esqueça a bênção que você veio pedir, sabe por quê? Porque o abençoador está aqui. E quem é esse abençoador? Qual é o nome dele? Jesus, fala bem alto. Jesus, glória a Deus, o único Deus da nossa vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. É isso. Quero mandar uma saudação especial, né? A patroa, a Marta, a irmã Marta, né? Lá em Goiás, que é a esposa do pastor Maicon Naite. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus o abençoe. Tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho hoje, em videochamada. Vimos que é uma pessoa muito especial, uma companheiraça, né? Ali do lado do pastor Maicon, sempre apoiando e tá, lógico, né? Com a vontade, o desejo imenso de vir para São Paulo. E eu quero trazê-los para São Paulo mesmo. Ele falou, não faça muito não. Que bom, que bom. Igreja, nós vamos deixar um bom espaço, né? O pastor Maicon trazer a mensagem para nós, aquilo que o Senhor Jesus colocou no coração. Mas antes de passar para ele, nós vamos fazer um momento muito especial, que é onde nós vamos entregar nossas ofertas, nossos dízimos, do qual nós fazemos com muito amor, com dedicação, porque nós sabemos que a nossa contribuição contribui para que a palavra do Senhor seja proclamada, para que o evangelho do Senhor seja anunciado. E como nós temos aqui ensinado, nada faça por imposição, por pressão, tem que ser por amor. Tudo para a obra do Senhor tem que ser por amor. Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que você propõe no coração. Se é com pouco, é segundo a sua possibilidade. Se é com muito, é segundo a sua possibilidade. Então aquilo que você pode fazer, faça. Faça. Deus tem sempre o melhor para te dar. Eu me alegro muito, porque nós temos conseguido realizar coisas grandes. Eu conversava com o pastor, e às vezes as pessoas nos perguntam, mas como que vocês conseguem fazer tantas coisas assim? É Deus na nossa vida, é Deus à frente de tudo, porque temos vocês que têm contribuído, têm acreditado, e as coisas têm acontecido. Então faça, nunca deixe de ofertar, nunca deixe de dizimar, que o maior beneficiado dessa atitude somos nós. Deus, Ele sempre tem o melhor, sabe da sua necessidade, como está lá, Mateus 6:32, é certo o vosso Pai Celestial, sabem muito bem do que vós necessitais. Nosso Deus sabe das suas realizações, dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas conquistas. Priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar, que vai dar certo. Amém? Se coloque em pé, você quer contribuir com a máquina. Eu achei que um dia nunca fosse falar isso, sobre essa tecnologia, mas chegou, né? Não tem como. Então, aqueles que querem trazer oferta, aqueles que querem contribuir, aqueles que querem ofertar com o Pix, fique à vontade. Eu não sei se já está funcionando o QR Code aqui, assim, ali eu sei que está, mas lá atrás também você pode ofertar aí com aquilo que você propõe no coração. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado, Jesus, por tua bondade, por tuas riquíssimas misericórdia, pelo teu amor e por tudo aquilo, Senhor, que tu tens proporcionado em nossas vidas e nesse lugar. Eu peço a tua ajuda, Senhor, para os teus servos, tuas servas nesse momento, Senhor, eles irão contribuir, trazer suas ofertas, que suas mãos sejam cada vez mais prósperas, abençoadas. Em tudo aquilo que colocar as suas mãos, Senhor, possa haver a prosperidade, a bênção da multiplicação.
Nós cremos, Senhor, nos teus cuidados, nos teus amparos. Aqueles que estão em busca de uma porta do emprego, Senhor, que sejam escancaradas essas portas. Aqueles que têm colocado o currículo, Senhor, ó Pai, ó Deus, que possam ser destaques. Ó Senhor, que o teu servo, tua serva, Senhor, meu Pai, possam brilhar, Senhor, serem notados de uma forma totalmente especial. Que a tua bênção seja sobre esse lugar e sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Com alegria, pode sair do seu lugar e vir. Sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero em ser por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero em anseio por ti. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Irmãos, eu não posso deixar de agradecer os nossos irmãos que estiveram aqui pela manhã, os nossos diáconos, evangelistas, que estiveram aqui à frente do trabalho pela manhã. Que bênção maravilhosa. Obrigado de coração a vocês pelo apoio e por tudo, pela dedicação de cada um ao ministério. Vamos receber então o pastor Maicon. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, nós ficamos refém das nossas palavras. Você sabia disso? Tá vindo aqui no carro aqui, eu fui conversar com o pastor, falei que eu gostava do hino escudo e que eu cantava ele, né? E agora aí, ó, pediu para cantar aqui. Você vai cantar o hino escudo aqui. Então os irmãos, nós não ensaiou. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui, né? Que eu canto lá no playback, né? Então eu vou louvar o Senhor aqui com esse hino. Vamos ver o que sai, né, irmãos? Mas é pro Senhor. A gente vai dar o nosso melhor aqui. E a igreja ajuda aí, amém? Aleluia, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Vamos começar de novo, parece que não pegou aí, né? Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo.
não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Para os que nele creem. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do nosso Deus. Aí vocês falam assim, irmão Mike, continua pregando. Glória a Deus. Igreja do Senhor, primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Michael Knight, eu sou evangelista, pastor, ali na cidade de Goianésia, Goiás. E eu estou aqui muito feliz pelo amor com que os irmãos têm nos recebido. E é motivo de muita alegria, de muito prazer estarmos aqui para falarmos dos oráculos de Deus. Para falarmos, irmãos, das maravilhas do alto, amém? Quem trouxe as suas Bíblias aí, igreja? Quem trouxe a espada? Glória ao nome do Senhor. Abra a sua Bíblia aí, em João capítulo 7 e o versículo 38. João capítulo 7, o versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor, igreja. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Eu queria que toda a igreja fizesse só para memorização. Vamos lá? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, aleluias. Olha que maravilhoso, igreja. Quem crê em Jesus, como diz as Escrituras Sagradas. Então, esse texto ele já vai nos mostrar que nós devemos ter um relacionamento com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E é o que a gente vê hoje, irmãos, é muitas pessoas querendo andar com Jesus, mas ao mesmo tempo distante da palavra de Deus, não é verdade? Lá no Salmos capítulo 107, o versículo 20, está escrito assim: pois ele enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou da destruição. Os irmãos vão perceber nessa minha pregação, irmãos, que tudo está relacionado com a palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus ele diz bem assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como o pão ele é alimento para o nosso corpo, para nos dar o sustento, para que você tenha energia, para que você tenha força e para que você tenha vigor, igreja. Assim a palavra de Deus ela é alimento para o homem espiritual. Aquele homem que nasceu de novo por causa da obra redentora de Cristo Jesus. Existe um homem espiritual dentro de você. Existe uma nova criatura que precisa ser alimentada pela palavra do Senhor.
E é triste quando a gente vê que muitas pessoas estão padecendo, estão sofrendo, estão morrendo, adoecendo por falta de comunhão com a palavra do Senhor. Então eu quero aqui, irmãos, trazer uma exortação do alto. Tenha comunhão com a Escritura Sagrada. Tenha intimidade com a Bíblia, com os livros dos livros, irmãos. Com a carta de amor que Deus te deu. Sabia que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma carta de amor que Deus deu ao homem? E Ele espera, pastor, que você venha romper os seus selos. Imaginou, irmãos, naquele grande dia, que nós estaremos diante do Senhor, e Ele falar para você: eu escrevi para ti uma carta de amor, tu a lestes? E aí então você responder: se quer, eu rompi os seus selos. Ele então vos dirá: apartai-vos de mim, malditos. Eu gosto de dizer o seguinte, irmãos, que a Bíblia, ela contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos ímpios e a felicidade dos cristãos. As suas doutrinas são santas, os seus preceitos são justos, as suas histórias são verdadeiras e as suas decisões imutáveis. Leia para ser sábio, creia para estar seguro e pratique para ser santo. Ela tem luz para dirigi-lo, alimento para sustê-lo e consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e o guia do cristão. Por ela, o paraíso é restaurado, os céus abertos e as portas do inferno descobertas. Cristo é o seu grande tema. O nosso bem é o seu intento e a glória de Deus é a sua finalidade. Ela deve encher a mente, governar o coração e guiar os nossos passos. Igreja, ela nos é dada em vida. Ela será aberta no dia do julgamento e lembrada para sempre. Ela envolve a mais alta responsabilidade. Ela recompensará o mais árduo labor e ela também condenará a todos quantos menosprezarem o seu sagrado conteúdo. Ela é a carta de amor que Deus deu ao homem e Ele espera que você venha romper os seus selos. Mas sabe o que acontece, igreja do Senhor? Muitas pessoas têm a Bíblia fechada em casa. Ele sequer passa por ela. Na sua capa está tão empoeirada que dá para escrever com o dedo assim: condenação. Sabia disso? Então eu quero aqui, irmãos, trazer uma exortação do alto para você. Tenha comunhão com a sua palavra. Você sabe por quê, igreja? Eu estou aqui por causa da palavra. Se eu não tivesse comunhão com as Escrituras, irmãos, eu não estaria hoje aqui. Tem coisas maravilhosas acontecendo na minha vida, irmão. Você sabe por causa de quê? Por causa da palavra de Deus. Porque a sabedoria de Deus, igreja, ela dá vida ao seu possuidor. Ama a sabedoria, irmãos, e ela te recompensará. Ela será como uma diadema sobre a sua cabeça, como um colar sobre o seu pescoço. Ela vai te dar riqueza, vai te dar saúde, te acrescentar anos de vida e paz. A palavra de Deus nos exorta sobre tudo aquilo que você deve ter na sua vida. Adquira, pois, a sabedoria, pois ela é coisa principal. O Senhor, Ele diz lá no livro de Oséias que o povo dele, o povo de Deus, irmãos, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus separou, o povo de Deus está sendo destruído. Sabe por quê, irmãos? Por quê? Falta de conhecimento do Senhor. Por isso que o Senhor, Ele diz aqui, ó: quem crê em mim, como diz as Escrituras Sagradas, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Quando Jesus, Ele está ali conversando com a mulher samaritana, olha que interessante, Ele está ali e Ele fala assim: mulher, dai-me de beber. E ela fala assim: mas como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Você é judeu? Os judeus, eles não se davam com o samaritano. Aí Jesus fala bem assim, ó: se tu soubesses, mulher, quem te pede água? Se tu soubesses, mulher, quem te pede água, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva, que faria no seu ventre uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, olha a revelação do texto, irmão. Se você soubesse quem te pede águas, ou seja, se você souber quem Jesus é, e o que nós lemos aqui? Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Se você sabe quem Jesus é, se você o conhece, se você se relaciona com Ele, irmãos, você vai ter algo para dar para esse mundo. Sabe o que é uma fonte de água viva, irmãos? É um manancial.
As pessoas estão com sede, irmão, de Deus aí, ó. As pessoas estão com sede da palavra, irmãos. E nós que cremos no Senhor, que somos revelados, que temos essa verdade no nosso coração, irmãos, nós temos o antídoto, nós temos o remédio, nós temos a solução para esse mundo, irmãos. Nós somos a fonte de Deus. Mas quando nós estamos crendo da maneira correta, não somente ouvinte da palavra. Às vezes você está aqui, não, eu creio da maneira correta. Mas você é praticante da palavra, porque basta não apenas crer, mas também ser praticante da palavra. A palavra de Deus, irmãos. Deus enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou da destruição. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 10, diz que assim como desce a chuva e o orvalho do céu sobre a terra e para lá não torna, antes rega a terra, faz produzir e brotar, dá semente para o semeador e pão para aquele que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. A palavra que saiu da boca de Deus, igreja, o verbo, se fez carne. E na sua carne, irmãos, ele fez tudo aquilo que era para ser feito para que eu e você viesse a ser reconciliado. Depois da obra concluída lá na cruz, o verbo bradou, tetelestai, está consumado, está feito. E ele voltou para o Pai com a obra concluída. A obra lá realizada na cruz do Calvário, irmãos, aonde nós fomos redimidos, aonde nós fomos resgatados. Agora, por meio dessa obra, irmãos, realizada por Cristo, nós estamos reconciliados com Deus, justificados dos nossos pecados. E é por isso que hoje nós louvamos ao Senhor. É por isso que hoje nós engrandecemos ao Senhor. É por isso que aqui hoje foi entoado louvores ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Porque Ele é digno, irmãos. Ele é aquele que venceu, irmãos. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória, igreja. Então vale a pena você conhecer o seu Deus. Lá em Pedro, capítulo 3, versículo 18, está escrito que nós devemos prosseguir em conhecer ao nosso Deus, não é? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu quero falar aqui do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero falar aqui, irmãos, da graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ensinando-nos que, renunciando toda impiedade e injustiça, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo, irmão, se deu a si mesmo, para purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Você, irmãos, é um povo separado por Deus para ser especial. Zeloso, irmãos, zelo de Deus, zelo da palavra, irmãos. Zelo do templo do Espírito Santo. Amém? Muitos personagens bíblicos tiveram fragmentos de revelações do Senhor. Para João Batista, Jesus Cristo, quando ele veio passando, que ele estava pregando ali no Jordão, e ele viu Jesus passando, ele falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cego Bartimeu, quando ele ouviu falar de Jesus, ele estava ali mendigando à beira do caminho. O cego Bartimeu, filho de Timeu, estava mendigando, ele ouviu falar de Jesus. E aí ele começou a clamar. Jesus para ele era quem, igreja? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O filho de Davi, irmãos, fala da promessa, da semente da mulher que havia de se manifestar para esmagar a cabeça de Satanás. Lá em lá em Mateus, capítulo 16, o versículo 16, o apóstolo Pedro, revelado pelo Senhor, Jesus falou bem assim: quem diz você ser o Cristo? Ah, João Batista, um dos profetas. E aí Pedro, tomando a frente, Pedro falou bem assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele disse isso, irmãos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus voltou para ele e falou bem assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Igreja do Senhor. Quando vocês têm uma revelação de quem Jesus é, você sabe quem você é. Você sabe por quê, irmãos? Porque a nossa identidade de filho de Deus está em Cristo Jesus.
A sua identidade, irmãos, está em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque nós fomos reconciliados com Deus, igreja, no corpo da sua carne. Lá em João capítulo 15 diz que Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos que somos enxertados na videira. E o ramo, quando ele é enxertado na videira, irmãos, ele passa a ser um com o Senhor. A nossa identidade está nele. E se você for enxertado em Cristo, você se torna participante da seiva do Espírito. E a Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor torna-se um só Espírito com o Senhor. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 45, é dito que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem a Escritura. Ó, eu estou falando aqui, está aparecendo tudo ali, irmãos, ó, que maravilha. Então o Senhor abriu o entendimento deles para que eles compreendessem a... Então veja, os seus escolhidos, os discípulos, eles tiveram o entendimento aberto para conhecer as Escrituras, a palavra de Deus. E qual que foi a revelação que eles tiveram, irmãos? Lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Eles fizeram uma confissão. Olha a confissão que eles fizeram sobre Jesus, sobre o Filho. Pedro não teve a revelação do Filho? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora a revelação é progressiva, irmãos. Quando o Senhor abriu o entendimento deles, eles compreenderam quem era o Filho. Olha que maravilha. E fala assim: sabemos que o Filho de Deus é vindo e tem nos dado entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o que, igreja? O verdadeiro Deus e a vida eterna. Porque o Filho, irmão, trata-se da natureza humana do próprio Deus. Porque lá em Isaías, irmãos, capítulo 40, versículo 3, diz que a voz do que clama no deserto, preparai o caminho de Yahvé, endireitai no ermo uma vereda para o nosso Deus. E lá em Mateus, capítulo 3, o versículo 3, diz que essa profecia está se referindo a João Batista, que veio preparar o caminho de quem? De Yahvé, do Deus das Escrituras Sagradas. E esse Deus estava ali, irmãos, o Senhor Jesus Cristo. Então a confissão deles, irmãos, é que Jesus Cristo, o Filho, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que Jesus diz de si mesmo, igreja? Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus ele diz bem assim, ó: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E lá em João capítulo 8, versículo 24, ele diz bem assim, ó: e por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ele é o eu sou, irmãos. Eu sou o primeiro e o último. Mas todos têm esse conhecimento, igreja? Está na palavra de Deus. Mas nem todos fazem essa confissão. Eu tenho um dicionário aqui de Strong que aparece no grego. Se você digitar lá Jesus, sabe o que aparece? Primeiro e último. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso? Não. Aparece bem assim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Falei, ué, mas está fora da palavra? Porque aqui diz que Ele é o primeiro e Ele é o último. Aquele que foi morto, mas eis que agora está vivo para todo sempre. O apóstolo Paulo, que foi revelado por Deus, era fariseu, era zeloso, mas sem entendimento. Perseguia a igreja de Deus na sua ignorância. Mas quando ele estava a caminho de Damasco, perseguindo os crentes, o Senhor apareceu para ele e falou: Saulo, por que me persegue? Dura coisa para ti é recalcitar contra os aguilhões. Ele: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo ele teve uma revelação maravilhosa, ao ponto que ele chegou a dizer que o evangelho que eu não aprendi de homem algum, mas o próprio Senhor revelou para ele. E olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos. Olha o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Mas nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual os sábios deste mundo jamais conheceram, porque se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Irmãos, aquele que foi crucificado, irmãos, era quem? Segundo as palavras de Paulo, ele era o Senhor da glória. Se eles soubessem, bispo Valério, que ele era o Senhor da glória, eles não o teriam crucificado. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, lá em Isaías capítulo 45, versículo 15, é que verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Porque ele se ocultou, irmãos, na carne. Eu já vi que aqui a gente não pode citar versículo errado, não. Já aparece ali. Ainda bem que eu estou acertando tudo, hein? O Salmos 24, versículo 7, irmãos.
Está escrito uma profecia que vai corroborar com aquilo que Paulo falou. Lá diz bem assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E esses salmos, igreja, ele está falando, sabe do quê? Da ascensão de Cristo. Porque ele desceu em espírito e se fez carne. Em espírito ele desceu, irmãos, e se encarnou. Mas agora, ao subir, irmãos, em espírito ele desceu, se encarnou, e naquele corpo de carne ele efetuou uma eterna redenção. Coloca em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Deixa eu dar uma revelação aqui para a igreja. Aquele que desceu, irmãos, é o mesmo que subiu. Ele desceu em espírito, se encarnou, no corpo da sua carne, ele foi até a cruz, efetuou uma redenção perfeita que nos dá direito agora a gozarmos da vida que Deus nos oferece. Olha aqui, ó, Hebreus capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, dessa criação. Cristo aqui, pastor, é referência ao Espírito. Esse tabernáculo perfeito e não feito por mãos dessa criação, irmãos, está falando do corpo que foi gerado no ventre da virgem. Então o Espírito, ele se encarnou nesse tabernáculo perfeito, porque aquele tabernáculo, irmãos, de Moisés era um tipo, e Jesus é o antítipo, ele é a realidade. Aquele tabernáculo onde as pessoas ali, os sacerdotes, os levitas, eles ofereciam sacrifício, aquele animal que era morto, para que os pecados fossem perdoados, aquilo era um tipo, era uma sombra, irmãos. Mas agora em Cristo Jesus nós temos a realidade, irmãos. Porque agora Ele é, irmãos, Ele é o perfeito tabernáculo. Olha aqui, ó, mas vindo Cristo, Cristo é a referência ao Espírito. Quando você lê assim, Jesus Cristo, Jesus está falando da natureza humana, do homem, do corpo, que foi gerado no ventre da virgem. Cristo está falando do Espírito, que é o dono desse corpo, que habita nesse corpo. Então, olha, mas vindo Cristo, o Espírito, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Por que ele não foi feito por mãos? Porque ele foi gerado pelo... Não temas, José, receber Maria por tua mulher, porque aquele que está gerado é do Espírito Santo, do próprio Espírito, é o próprio Deus. Deus é o que, igreja? Deus é? E aqueles que o adoram, que o façam? Então veja, o próprio Deus, irmãos, ó, se encarnou, para no corpo da sua carne reconciliar o homem consigo mesmo. Vocês estão vendo a maravilha aqui, irmãos? Isso é um grande mistério que foi revelado para nós, igreja. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o que Paulo diz? Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Ó, eu achei que essa versão ia estar errada, porque na maioria das Bíblias, irmãos, eles tiraram a palavra Deus e colocavam Ele, né? Mas no grego está lá Deus, o próprio Deus, irmão, se manifestou em carne. Esse nosso Deus que é o Espírito, irmãos, que enche céus e terra, igreja. Ele entrou no templo, perfeito, maravilhoso, não feito por mãos, irmãos, falando do corpo de Jesus. E você sabia, pastor, que tem uma igreja aí que eles pregam que Jesus voltou uns anos atrás, e eles falam que esse templo aqui é um tabernáculo celestial, dizendo isso, que já pregou a volta de Jesus, aí Jesus não veio aqui na terra, houve a decepção aí. E aí eles pegaram esse texto, por eles não entenderem a unicidade, aí eles, para não ficar como mentiroso, que eles falaram que Jesus ia voltar, todo mundo, igreja, vendeu os trem, vendeu, você lembra, né, não sei se pode falar aqui, irmãos. Os irmãos adventistas, eles pregaram a volta de Jesus uns anos atrás aí. Todo mundo vendeu fazenda, vendeu tudo. Só porque aí chegou no dia, irmãos, esse é conhecido por grande ano da decepção. Jesus não veio. Aí eles, para sair dessa enrascada e não ficar como herege, eles olhou para esse texto de Hebreus aqui, ó. Aí falou assim, ó, ele entrou no tabernáculo e efetuou a eterna redenção. Aí dizendo eles que Jesus desceu até esse tabernáculo no céu. E lá ele ofereceu o sangue, que ele tinha morrido aqui na cruz, estava guardado. Ele desceu, ofereceu o sangue para completar a redenção. E muitas pessoas acreditam nisso, porque, irmão, falta de revelação da palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz, o meu povo é destruído porque falta o conhecimento de Deus.
Então o que é que eu estou falando aqui para vocês, igreja? Presta atenção. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Eu estou falando para vocês que Jesus Cristo, irmãos, é esse Deus Espírito que enche os céus e a terra, e que Ele, para reconciliar o homem consigo mesmo, irmãos, Ele mesmo se encarnou. Para que Ele se encarnou, irmãos? Para satisfazer a justiça. Porque a lei, irmãos, a lei exigia um derramamento de sangue. Toda alma que pecar, essa morrerá. Diz que o salário do pecado é a morte, irmãos. Então todos nós que estávamos em Adão, nós entramos neste mundo, sabe com o quê? Com a natureza de pecado. Então todos nós estávamos condenados pela lei, e o salário do pecado é o quê? Então o próprio Deus, para nos resgatar, irmãos, a Bíblia diz lá em Hebreus 2,14, bem assim, ó. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Assim como os filhos são participantes de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Para quê? Para experimentar a morte. E pela morte aniquilar aquele que tinha o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Então para que Deus se encarnou, irmãos? Para poder morrer no nosso lugar. Porque Deus é amor, não é, igreja? E a Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelo seu próximo. Então, irmãos, agora você não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele escrito de dívida, irmãos, que não era contrário a nós nas suas ordenanças, foi cravado na cruz. E a Bíblia diz, igreja, que nós agora pela fé em Cristo, irmãos, nós morremos com Cristo para a lei. E aquele que está morto, irmãos, está justificado da lei. Aquele que está morto não tem mais questão com a lei, né? Você nunca vai ver um policial, você nunca vai ver a policial ir lá no cemitério lá, destampar uma cova e você chega, o que você está fazendo aqui? Não, eu vou pegar isso aqui porque ele está em dívida com a lei. Não, você nunca vai ver isso. Por quê? Porque aquele que está morto, irmãos, ele está livre da lei. E agora nós morremos com Cristo, estamos livres da lei, livres da condenação. Não há mais dívida, irmãos. E Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Então essa nova vida que nós temos agora, nós temos que viver para aquele que morreu por nós. Por isso que agora, irmãos, nós temos que andar em novidade de vida. Jesus Cristo, Ele é o Espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, está escrito: o Senhor é o Espírito. Está vendo? Para confirmar o que eu estou falando. Está aqui. O Senhor é o Espírito. Quem é Jesus? É o Espírito. Quem que é o Espírito? É o próprio Deus, porque Deus é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Onde é que o Espírito do Senhor está, irmãos? Em Cristo. A saber, 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando o mundo com... Porque você é enxertado no corpo. Se você é enxertado no corpo, você se torna participante do Espírito. Porque os ramos enxertados na videira se tornam participante da seiva. E o Verbo se fez carne, irmãos. E o próprio Deus se encarnou e nos resgatou. E sabe o que é interessante? Que lá no Velho Testamento, eles falam muito aí de revelação progressiva. Deus diz que a revelação é progressiva. E aí, porque eles não creem da maneira que nós cremos, igreja, eles falam assim, não, lá no Velho Testamento Deus era o mesmo, mas a revelação foi progressiva, agora ele se revelou como três, como a Trindade. Mas a revelação, eu concordo, igreja, que a revelação é progressiva, está na Bíblia, eu vou mostrar agora para os irmãos, que a revelação é progressiva. Mas a plenitude da revelação não é uma Trindade, irmãos. O grande mistério, eu falei aqui, é o mistério da piedade. A revelação, irmãos, é que esse Deus, ao se encarnar, Ele revela toda a sua plenitude. Deus se apresentou no Velho Testamento com 7 nomes redentores. Quem aqui sabe os 7 nomes redentores de Deus? Quem sabe? Levanta a mão aqui. Não sabe, igreja? Vamos aprender então? Fala aí, Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Fala, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Fala, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. Fala em Jeová Jireh, o Senhor proverá uma oferta. Fala em Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira, ou seja, o Senhor é a nossa vitória. E agora fala Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que nos sara.
o nosso médico. E agora fala Jeová Tzidkenu. Tem gente que quase foi batizado com o Espírito Santo agora. O Senhor é a nossa justiça. Os 7 nomes redentores de Deus, mas tem uma revelação maravilhosa aqui, porque Deus ele vai se apresentando no Velho Testamento, ó, o Senhor que está presente, o Senhor que está ali. Quando Deus ele revelava a sua presença ali, irmãos, ó, aí o povo honrava a Deus, proclamando o nome, falava, o Senhor está presente, o Senhor está no nosso meio. E aí essa bênção, irmãos, ela nos é revelada em Jesus Cristo, irmãos. Eu não falei para vocês que os 7 nomes de Deus, 7 fala de quê, igreja? Quem sabe o que o número 7 significa? Perfeição e plenitude. Diga plenitude. Então veja, o Senhor Jesus, ele disse o quê? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa bênção, irmãos, ela foi suprida lá na expiação. Quando diz lá, irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 13, a parte B. Pelo fato de que pelo seu sangue chegastes perto. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam o quê? Estavam longe, agora pelo sangue de Cristo nós chegamos perto. Está vendo aí, igreja? Ó, o Senhor que está presente, Jeová chamar. Está vendo que a revelação está em Cristo Jesus. E agora, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Lá em João capítulo 14, versículo 27, o que Jesus diz, igreja? A minha paz eu vos dou. Está vendo? O Senhor, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jesus diz, a minha paz eu vos dou. E essa bênção, irmãos, ela foi suprida lá na expiação, lá na obra da cruz. Isaías capítulo 53, o versículo 5. Porque o castigo... Isaías 53, verso 5. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele é o Jeová Shalom. Essa bênção da redentora foi cumprida na cruz do Calvário. Quantos estão entendendo? E agora, irmãos, Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. E o que Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10? Eu sou o bom pastor que... Aonde é que ele deu a sua vida, irmãos? Lá na cruz. Essa bênção foi suprida na expiação. Está vendo, irmãos, que todos os nomes redentores de Deus estão em Jesus Cristo e é uma bênção sofrida lá na cruz? Vai prestando atenção, irmãos. Eu estou mostrando para a igreja que esses 7 nomes redentores tudo aponta para Jesus Cristo. Porque se a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, irmãos, então todas as bênçãos redentoras têm que estar em Jesus Cristo. Tem que estar nesse nome, irmãos. No nome que é sobre todo nome. Porque em nenhuma outra salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. O próximo, Jeová Jireh, o Senhor proverá uma oferta. Quando Abraão, ele vai oferecer o seu filho Isaac, e ele está levando ele ali, né, para o monte, né, e aí ele está ali carregando a lenha, e aí quando ele chega lá, ele diz, pai, está tudo arrumadinho aqui, a lenha, o altar, está tudo preparado, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal para o sacrifício? Aí o que Abraão diz pela fé? O Senhor proverá uma oferta. Cadê o animal para ser sacrificado, né? E aí diz, irmãos, que quando eles olham preso no arbusto por um chifre, tinha o quê? Tinha um carneiro. Não era cordeiro não, viu? Era um carneiro. Era um carneiro. Interessante, tem uma revelação aí. Olha a revelação, irmãos, ó. Tinha um carneiro, mas aquele carneiro ainda não era o que ia resolver o problema de uma vez por todas, porque haveria de vir um cordeiro. Olha a diferença, tinha um carneiro, mas era um cordeiro. João responde a pergunta que fala, cadê? O Senhor proverá uma oferta. Aquela oferta ali era momentânea, mas haveria a oferta perfeita. Quando João vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus aí, ó. Olha a oferta provida aí, irmãos, ó. Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aí, igreja, ó. O Senhor proveu essa oferta, irmãos. O Cordeiro de Deus, lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, diz que eles farão guerra contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores.
E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Em Cristo Jesus, igreja, nós somos mais do que vencedores. Então o Senhor, Ele proveu uma oferta, igreja. O próximo, irmãos, tudo está se cumprindo em Cristo, até agora está tudo certinho, né? Vamos ver se vai concluir, igreja. Jeová Nissim, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória. Colossenses capítulo 2, o versículo 15, olha o que está escrito: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Está vendo, irmãos? Lá na cruz, irmãos, Jesus venceu. Ele despojou principados e potestades, irmãos, e deles triunfou em si mesmo. Porque Jesus, ele trapaceou a morte, Bispo Valério. Ele enganou a morte. Porque a Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. Jesus, ele se vestiu com os nossos pecados. Ele é o nosso substituto. Ele meio que se vestiu. Quando a morte olhou para ele, viu que ele vestido, ele se tornou o alvo, né? Só que a alma dele nunca pecou. Ele nunca cometeu pecado, irmãos. Efésios capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então a alma não pôde reter o autor da vida. Tem gente que fica aí perguntando: mas você está falando que Deus morreu, E eu falo assim, irmãos, que sabia que tem gente aí que fala que não pode falar que Deus morreu? Mas o próprio Deus, ele fala, ele aparece lá em Apocalipse e fala bem assim. Ele aparece para João lá, ele fala, Apocalipse 2:8, vamos ler, põe Apocalipse 2:8. Olha o que ele diz lá. E ao anjo da igreja escreve: isso diz o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. O próprio Deus fala que ele foi morto e reviveu. Por que não pode falar que ele foi morto? Agora, irmãos, tem um porquê, tem uma explicação por que ele teve que morrer. Porque para você vencer algo, você tem que confrontar aquele algo, né? Para vencer a morte, ele tinha que ir lá, irmãos, e tomar a chave dela. Teve que ter um combate, teve que ter uma luta, irmãos, teve que ter um corpo a corpo, igreja. Deixa eu trazer uma palavra para a sua vida aqui. Você que não quer ter problema, você que não quer ter luta, você que não quer ter tribulação, você não terá vitória, você não vai ter conquista. Para chegar em Canaã, irmãos, precisa passar pelo deserto, irmãos. Para entrarmos na vida, irmãos, convém que passamos por várias tribulações e tentações nessa vida, igreja. Um grande homem de fé chamado George Miller, ele dá um conselho, ele fala assim: se você deseja grande fé, se você deseja poder, se você deseja ter um poderoso testemunho, clame para que Deus envie tribulações, para que Deus envie provações, para que você tenha vitória, para que você tenha combates, para que você seja vencedor. Quem era Davi antes do gigante? Pastor de ovelhas. Mas depois que ele destruiu aquele gigante, irmãos, passou a ser genro do rei. Apesar que o rei era ímpio, nem deu a filha, foi nada, né? Irmãos, depois que o Senhor tratou comigo em várias áreas da minha vida, irmãos, vou dar um testemunho rapidinho aqui. Hoje eu tenho 4 filhos, pequenininhos, tá tudo pequeno. Eu vou trazer eles aqui em nome de Jesus, vocês vão conhecer eles. Mas antigamente, irmãos, eu tinha um medo de ter filho. Por quê? Porque eu estava deixando de ouvir a palavra e ouvir no mundo. E no mundo, irmãos, filho dá trabalho. No mundo, filho é tribulação. No mundo, irmão, não é? Essa não é a pregação do mundo? Mas a Bíblia diz que os filhos são o quê, igreja? São herança do Senhor, irmãos. Então, quando eu olho, quando a irmã chegou, teve que a irmã chegar e puxar a orelha na época eu era presbítero, puxar a orelha do presbítero Michael Knight e falar: por que vocês não estão tendo filho? Por que vocês estão desse jeito assim? E eu falei: porque as coisas estão difíceis. Irmãos, cadê a mente renovada, igreja? A Bíblia diz que nós não devemos conformar, irmão, com este mundo. Nós não devemos andar nos moldes deste mundo, mas nós temos que ser transformados no nosso entendimento, irmãos, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, igreja. Só porque aí também, irmãos, a mulher está exagerando. A mulher não quer parar de ter filho mais não, viu, irmãos? Tem 4 e tudo, e ela está lá fazendo plano e olhando roupinha de menina lá e querendo menina. Eu falei: meu Deus do céu. Você sabe por que o inimigo ataca muitos casamentos aí? Hoje não tem muitas pessoas separando?
Hoje a gente vê, irmãos, o tanto que é necessário a gente instruir as pessoas sobre o casamento. Mas uma vez eu ouvi um pastor falando, quando ele ataca o casamento, irmãos, ele não está preocupado com o casamento. Ele quer, sabe o quê? A herança. Ele quer a herança. Às vezes a pessoa fala, vou separar e tudo, irmãos. Aí o inimigo vai lá na herança, ó. Irmãos, seja fiel à aliança, irmãos. Não se separe por nada, irmãos, ó. Honra essa aliança, igreja. Então olha que maravilha, irmãos. Faltou um aqui, né? Faltou agora o Jeová Tsidkenu, né? O Senhor é a nossa justiça. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ou seja, irmãos, o Senhor pagou a sua dívida. Agora, irmãos, você diante de Deus está justificado. Você é um justo. E é interessante, Bispo Valério, que a gente vê muitas pessoas aqui na igreja. A gente vê muitas pessoas falando assim, Senhor, vai orar aqui, né? E dobra o joelho aqui. E ele acha que ele está fazendo certo. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu não mereço nada e tal, e tal. E ele pensa que essa oração está agradando a Deus. Irmãos, presta atenção. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor nos justificou. Sabe o que é te justificou, irmãos? Você agora, irmãos, para Deus, você é como o seu filho amado. A nossa confissão, igreja, tem que ser de justiça e não de pecado mais. Aí a pessoa ainda justifica ainda, Bispo Valério. A pessoa fala bem assim, irmão, mas está escrito também, igual o diabo lá, né? Mas está escrito também que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas aquele texto lá, irmãos, quando fala que a pessoa que diz que não tem pecado, ele está falando de uma pessoa que está com a comunhão quebrada. Porque o texto diz bem assim, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que estamos na luz, mas andamos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Então o que o texto está falando lá, olhando o seu contexto, é que se você anda em pecado, voluntariamente, e diz que não tem pecado, porque tem uma pregação hoje, eu até assustei. Tem uma pregação hoje, um tal de preterismo aí, que diz que não existe mais o pecado, não existe o diabo, diz que Jesus já voltou, diz que você já nasce casado com Cristo. Rapaz, mas é a pregação que o ímpio quer ouvir, ué. Então vai pular carnaval, ué. O Jesus já voltou e tudo, você já está salvo, não sei o quê, não existe morte, não existe nada. Eu falei, e os problemas que está colocando aí? Aí ele fala bem assim, não, mas a minha doutrina diz assim, e ele ignora tudo. Não existe não. Eu falei, então eu estou cego mesmo, porque o que eu estou vendo aí, né? Então, igreja, olha para você ver, a sua confissão tem que ser uma confissão de justiça, irmãos. Porque a Bíblia diz que a oração do pecador é poderosa. Então, se você chega aqui, igreja, você fala assim, Senhor, eu sou pecador, não sei o que, eu sou miserável. Irmão, sua oração acabou, você não tem poder de oração. Porque a oração do pecador, irmãos, ela não tem poder não. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Então, igreja, quando você chegar diante do Senhor para orar, louva Ele pela justiça, irmãos, louva Ele pela sua graça, louva Ele pela sua misericórdia, irmãos. Fala, obrigado, Senhor, por me justificar, irmãos. E aí você vai ver que a sua oração vai passar a ter poder, igreja. Quem aqui lembra aqui quando Isaac, perto de morrer, ele já estava cego, né? E aí ele chama o seu filho Esaú, e ele fala bem assim, vai ali, apanha uma caça, pega uma caça, apanha uma caça para mim. Faça um guisado bem gostoso, bem saboroso, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E aí quando ele saiu para buscar a caça, sua mãe ouviu, Rebeca, né? Ela ouviu, e aí foi e chamou Jacó, porque ela já tinha sido revelada por Deus que o maior iria exercer domínio sobre o menor. E ela chama Jacó e falou, seu pai vai abençoar o seu irmão. E ele, e agora? Então você vai lá, pega um animal, diz que ele foi lá e pegou 2 cabritinhos. E aí ele falou assim, mãe, mas se descobriu, eu vou ser amaldiçoada. Ela, não tem problema, que essa maldição caia sobre mim. E aí ela foi lá, pegou aquele animal, preparou uma comida bem saborosa, um guisado saboroso. Aí tirou a pele daquele animal e vestiu Jacó, que era liso, Jacó não era peludo, né? Aí vestiu ele com a pele daquele animal e colocou ele para se passar pelo seu irmão, para levar a comida. E olha a grande revelação de justiça que tem nessa palavra, irmãos. Presta atenção na revelação de justiça. Quando ele chega, que ele está vestido com as vestes do primogênito.
Quem é o primogênito, irmãos? Jesus. Está vendo? Presta atenção na revelação. Ele está vestido com a veste do primogênito. E aí ela vestiu com todas as suas roupas. Quando ele chega na porta, aí o seu pai pergunta: é você? Meu filho Esaú? E ele: sim, sou. Quem que ele era? Ele era já, que significa enganador. É um tipo, irmãos, do homem pecador que somos nós. Tu és quem? Tu és meu filho Esaú? Sou. Então ele entra. Olha a revelação, irmãos. Quando você se veste do primogênito e você tem essa identidade de filho de Deus, do primogênito, irmãos, o Senhor te convida a se aproximar. Quantos aqui estão entendendo? Então ele agora está vestido do primogênito, irmãos. Ele está se passando pelo primogênito, mesmo sendo enganador. Então ele é convidado a entrar na presença. Aí quando ele chega, o pai dele pega nele e fala o quê? E o pai dele pega nele, vê os pelos, sente o cheiro. E o pai dele diz bem assim, ó: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, é do primogênito. E a Bíblia diz que nós somos o quê, igreja? O bom perfume de Cristo. Você tem o cheiro de Cristo. Então, bispo Valério, quando você sabe que você foi justificado e você entra na presença do Pai, a voz é do Valério, mas o cheiro é de Cristo. Então você é favorecido com as bênçãos do primogênito. E lá em Efésios diz, irmãos, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, irmãos. Porque toda a plenitude de Deus, irmãos, os 7 nomes redentores de Deus, irmãos, estão em Cristo. E Cristo, irmãos, Ele tomou o nosso lugar, houve uma troca. Ele tomou o lugar do pecador e pegou o pecador e colocou no lugar do justo. Você agora é justificado, abençoado, remido, redimido pela grande obra realizada na cruz do Calvário. Por isso que lá em Isaías capítulo 45, versículo 22, está escrito: olhai para mim e sede salvo, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo eu tenho jurado, e já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará o Senhor. Quando Isaías está falando essas palavras, irmãos, ali é o próprio Deus do Velho Testamento. Já está apontando, sabe para onde, igreja? Para o Calvário, onde o Senhor nos abençoou. Ele diz: olha lá na cruz, irmãos, olhai para mim, olha para a cruz, irmãos, aonde o próprio Deus se encarnou e reconciliou você com Ele mesmo, irmãos. Porque o próprio Deus, irmãos, é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que maravilha, hein, irmãos? Olha que maravilha de revelação, igreja. E eu quero dizer para você aqui, irmãos, você que conhece esse nome, você que invoca esse nome, irmãos, você que tem esse nome na sua vida, igreja, você recebeu um grande tesouro. E o mundo aí, irmãos, ó, precisa de ouvir esse nome. Leve esse nome, irmãos, anuncie esse nome. Porque nem outra salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. E nós recebemos o nome do Senhor, nós invocamos o nome do Senhor. A Bíblia diz que toda família, irmãos, no céu e na terra, invoca esse nome. Todo joelho se dobrará. Nem todos hoje se dobram diante desse nome não, viu, irmãos? Mas todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Deus. Lá em Provérbios capítulo 30, versículo 4, eu vou concluir aqui, vou terminar, vou só passar essa revelação aqui e nós vamos terminar, irmãos. Provérbios capítulo 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então vamos aí, irmãos. Quem subiu ao céu e desceu? João capítulo 3, versículo 14. Diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Aqui está diferente a tradução, né? João capítulo 3, versículo 14. João 3, 14. Põe mais um depois.
Ah, é o 13 mesmo. Aqui, essa aí tá diferente. Tá certo. Ninguém subiu ao céu. Então olha para você ver, irmãos. A não ser o Filho do Homem que desceu no céu. Volta lá para Provérbios 30, versículo 4. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quem cerrou o vento nos seus... Quem subiu ao céu e desceu? Jesus Cristo, né? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quem cerrou o vento nos seus punhos? Ou seja, quem é, irmãos, que falou para o mar e para a tempestade, faça silêncio? Quem amarrou as águas numa roupa? Ou seja, quem é que andou por cima das águas, irmãos? Quem estabeleceu todas as extremidades na terra, irmãos? Lá em João, capítulo 1, versículo 3, diz que tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo Jesus. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? E Jesus, ele falou lá em João capítulo 17, versículo 11: Pai, manifestei o teu nome aos homens, o nome que me deste. O nome que foi manifestado, irmãos, é o nome do Pai. E qual é o nome do seu filho? Interessante, irmãos, que lá em Apocalipse diz que vai ter um novo nome, não diz? E aí as pessoas perguntam isso, irmão Maico, mas diz lá em Apocalipse que vai ter um novo nome. E aí um dia eu estava pensando sobre isso, e sabe o que me veio na mente, pastor? Veio aquele texto de Mateus, capítulo 1, versículo 23, que a virgem conceberá, dará à luz a um filho e colocarás o nome de Emanuel, que traduzido é o quê? Mas espera aí, quem aqui já viu na Bíblia alguém chamando Jesus de Emanuel? O que significa Emanuel? Deus conosco, né? Então, irmãos, olha a revelação. Vai chegar um dia, irmãos, lá no céu, que nós estaremos com o próprio Deus em carne. Naquele dia, irmãos, vai se cumprir essa profecia aqui de Mateus 23. Ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. Porque lá em Isaías capítulo 21, versículo 5, o 6 e o 7, está escrito: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me mais: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei de beber das fontes das águas da vida. E aquele que vencer dará todas as coisas. E eu serei o quê? O seu Deus, e ele será o meu filho. Coloque aí para os irmãos ler Apocalipse, vamos finalizar com esse versículo. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, 6 e o 7. Presta atenção no versículo 7. 21, versículo 7. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus. São palavras de Jesus, viu, irmãos? Naquele dia, quando o próprio Deus estiver conosco, porque lá em Apocalipse 21, versículo 3, diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu Deus, e o mesmo povo estará com eles, e será o seu povo. Quando Jesus estiver habitando com nós, irmão, na Nova Jerusalém, irmãos, eu creio que esse novo nome que estará ali, irmãos, é Emanuel, que é Deus conosco. Porque Jesus lá na cruz, ele nos salvou. Sabe o que significa o nome Jesus? Quem sabe o que significa o nome Jesus? Yahvé é salvação. Então Jesus, irmãos, é o nome salvador de Deus, aonde ele nos reconciliou. Mas a Bíblia diz que ele será chamado de Emanuel, Deus conosco. E até hoje eu não vi ninguém chamando ainda. Vai ser chamado no futuro. E nós sabemos pela Escritura Sagrada que no futuro nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Então quando alguém te perguntar sobre o novo nome, irmãos, pode falar, fala Emanuel, Deus conosco. Ali não vai ter mais dúvida mais não, viu, irmãos? Aí vai se cumprir aquela profecia que está lá em Zacarias, que naquele dia um será o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um será o Senhor. É Isaías 14, 9, vê aí. Pregar aqui nessa igreja tem que ser bom de Bíblia, viu? Porque coloca tudo ali, se você errar, põe aí, Zacarias 14, 9. Então põe 9,
Aí, ó, 14, 9, isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. E naquele dia... Tá vendo que a trindade vai acabar, pastor? A trindade vai acabar, irmãos. Olha aí o texto aí, ó. Naquele dia um será o Senhor, acabou. E um será o seu nome. Qual que é o nome? Jesus Cristo, que é o Emanuel, o Deus conosco. E eu quero aqui agradecer essa oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com os irmãos. E eu quero chamar vocês agora, irmãos, para se colocar de pé. E se você hoje tem uma enfermidade, eu quero dizer para você que Jesus já levou sua enfermidade lá na cruz. É uma bênção redentora, igreja, ó. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele carregou. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre Ele, igreja, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Eu quero que você diga agora: Senhor Jesus, obrigado por me curar. E aí nós vamos determinar, igreja, que a enfermidade agora vai cair por terra em nome de Jesus. Se tem alguma enfermidade ainda, irmãos, que permanece em estar, ela sabe que não há legalidade, porque Jesus Cristo Ele já nos sarou, Ele já nos redimiu. Receba a sua cura agora, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo agora eu repreendo toda enfermidade, porque verdadeiramente, Senhor, o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, Senhor. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas feridas nós fomos sarados. Receba agora a cura em nome de Jesus. Enfermidade cai por terra agora em nome de Jesus. Eu ordeno agora, em nome de Jesus agora, todo mal saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Diga: estou curado. Estou curado. Estou curado. Você está livre, irmão. Jesus Cristo te libertou. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Receba a cura pela fé agora em nome de Jesus. Aleluia. Continue com suas mãos levantadas, igreja. Vá glorificando ao Senhor. Vá agradecendo a Ele por essa noite. Aleluia. Vá agradecendo ao Senhor. Diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Aleluia. Diga: tu és maravilhoso, Senhor. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Deixa fluir o 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 rio de Deus. E aquele que crê no seu interior fluirão rios. E aquele que tem sede vem beber da água da vida. Senhor E Deus. aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios. Aquele que tem sede vem beber da água da vida. Deixa fluir o rio de Deus. Deixa fluir o rio de Deus. Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar. Doce Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar.
Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, ó Pai. Nós cremos em Tuas promessas. Já foi nos liberado, Senhor, uma palavra de cura, de milagres. E nós tomamos posse, Senhor, daquilo que veio do altar. E nela firmamos nossos passos, Senhor. Pois nessa palavra perseveraremos. Vamos manter a nossa confiança, Senhor. Aleluia, porque depositamos a nossa esperança totalmente em Ti, Jesus. Eu não sei se alguém que aqui está ainda não teve encontro com Jesus. Se você ainda não levantou a sua mão para dizer: Senhor, eu lhe quero. Eu quero em minha vida. Eu quero lhe receber. Eu quero viver nos Teus propósitos. Você tem essa oportunidade. Levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu quero viver essas promessas maravilhosas. Eu quero viver o meu milagre. Eu quero viver a minha bênção. Aleluia. Você pode levantar a mão onde você está aí. Nós vamos orar por você. Seja o que for que você esteja enfrentando. Talvez uma dúvida ainda exista de você. Mas você tem a oportunidade agora para sair daqui convicto. Aleluia, convicto. Glória a Deus. Que você tem um Deus poderoso. Que você tem um Deus maravilhoso na sua vida. Que tudo pode por você, que tudo faz na sua vida. Aleluia, você que está nos acompanhando, nos assistindo, da mesma forma. Não importa como você se encontra, não importa o que você tem vivido, Deus tem um plano para você. Deus tem algo maravilhoso na tua vida. Você pode levantar a sua mão. Aleluia, e dizer: Senhor, eu te quero, eu te quero. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero ser dirigido pelos Teus passos, pela Tua forte mão, Senhor. Em nome de Jesus. Isso, pode levantar sua mão assim, levanta isso. Aleluia, em nome de Jesus. Continue assim com a sua mão levantada, continue. Aleluia, continue assim, isso mesmo. Aleluia, Pastor Marcos, Pastor Manuel, vem aqui. Os diáconos da igreja, vem aqui. Vem os diáconos da igreja, vem. Isso, você continua com a sua mão levantada aí. Aleluia, a unção do poder de Deus sobre esse lugar. Há o poder de Deus, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue com a sua mão levantada assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus Todo-Poderoso. Essas mãos, Senhor, que se levantaram aqui, ó Pai. Os diáconos da igreja missionária, vire a mão assim para lá, meus irmãos. Aleluia. Essas mãos que se levantaram, Senhor, porque creram na Sua palavra. As mãos que se levantaram em suas casas, através dessa programação, através dessa live. Que nesse momento, Senhor, estão se apegando contigo, Senhor. Que estão se entregando a Ti, que estão se rendendo aos Teus pés. Pai amado, Deus de poder, nós erguemos nossas mãos com a autoridade do Teu nome, Jesus. E pedimos a Ti, Senhor, toca agora, Senhor. Toque nessas vidas agora, Pai. Toca agora, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus, de uma forma maravilhosa, Pai. Tu és o grande eu sou, Tu és o alfa, o ômega. Oh, Tu és o grande eu sou, continua presente, aleluia, aquele que cura, que liberta, que transforma, que muda a história. Oh, Jesus amado, essa vida que ergueu a mão, Tu sabes, Senhor, o que passa nesse coração. Mas a partir do momento, Senhor, que nos rendemos a Ti, a partir do momento que nos levantamos diante de Ti, erguemos nossas mãos diante de Ti, estamos dizendo: eu estou totalmente dependente de Ti, eu preciso de Ti, estou rendido a Ti, Senhor. Oh, Senhor Deus, oh Pai amado, atende o pedido que lhe foi feito. Toca, Senhor, agora nessa área afetada, Pai. Oh Jesus, meu Deus, oh Pai amado, Senhor, oh Deus, nós cremos, Senhor, na palavra que foi liberada, na palavra, Senhor, que foi liberada nessa noite, e no poder do Teu santo nome, Senhor. Nós retornaremos para o nosso lar, felizes, confiantes, radiantes, cheios do Teu Espírito Santo, Pai.
Aleluia, pela alegria de estarmos na tua presença, pela felicidade de sermos tocados por ti de uma forma maravilhosa, pelo privilégio de sermos alimentados pela tua palavra. Assim seja, Senhor. Assim seja, no poder do teu santo nome, Pai. A igreja diga amém. Amém. Aleluia. Oh, aplauda o Senhor, igreja, aplauda o Senhor. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Senhor, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Tu Senhor. és tudo, Senhor. Tu és tudo, Senhor, em nossas vidas. Tu és a fonte, Senhor. Obrigado, Jesus. Nos leva em paz, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Obrigado, Senhor, por ser o nosso abrigo, por ser o nosso protetor. Que tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Aleluia! Glória a Deus! Rio de Deus. Aleluia! Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus.